E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Hoje um programa diferente por conta dessa pandemia do coronavírus, gravado aqui da minha casa, mesmo assim com todo o esforço aqui da equipe do Esporte Interativo para não deixar você sem o VS Ranking, começando mais um programa. Programa de hoje eu vou elencar aqui para vocês as 10 maiores finais da história do Campeonato Brasileiro. Por conta até da paralisação do futebol brasileiro, por conta do coronavírus, muita gente imaginando, muita gente querendo, muita gente pensando no Brasileirão voltar sem mata-mata. E aí, pensando nisso, eu ranqueei as 10 maiores finais do Brasileirão em mata-mata. Antes da gente começar, você já sabe como é que funciona? Só vir aqui embaixo, deixar o like para ajudar na divulgação e simbora conferir as 10 maiores finais da história do Brasileirão. A gente começa na 10ª posição com a Taça Brasil de 1966, que mais tarde viria a ser reconhecida como um campeonato brasileiro, que reuniu o Santos, pentacampeão nacional, contra o timaço do Cruzeiro, comandado por Dirceu Lopes, por Tostão, um time espetacular e que viria a surpreender o favorito Santos, e de forma implacável. No primeiro jogo no Mineirão, o Cruzeiro disparou uma goleada de 6-2 no Peixe, com direito a 3 gols do cracaço Dirceu Lopes. E aí no jogo de volta no Pacaembu, a missão do Santos era devolver o placar do jogo de ida, e não conseguiu. Com o Cruzeiro fazendo uma partida beirando a perfeição no aspecto tático, o Cruzeiro venceu de novo dentro de São Paulo 3-2, sendo campeão brasileiro de 1966, quebrando a hegemonia do até então pentacampeão Santos de forma categórica. Continuamos no VS Ranking de hoje. Na 9ª posição, a gente volta até 1994, quando a final do Campeonato Brasileiro reuniu os dois grandes rivais. Para muita gente, a maior rivalidade da história do futebol brasileiro, reuniu Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras era o atual campeão, com o timaço comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, montado a partir do investimento da Parmalat, era amplo favorito contra um Corinthians que chegou meio que aos trancos e barrancos à decisão. E começa melhor o primeiro jogo da final. As duas partidas foram no Pacaembu e o Corinthians começa melhor. Tanto é que no primeiro jogo da decisão, o melhor em campo é o goleiro Veloso do Palmeiras. O Corinthians leva muito perigo nas cobranças de falta de Branco e Marcelinho Carioca, mas quem sai na frente é o Palmeiras. Depois de um lançamento longo, o Rivaldo saiu na cara do gol, driblou o goleiro e só empurrou para a rede. O Corinthians continuou martelando, continuou indo para cima, e no meio do segundo tempo, numa saída errada do Branco, foi tentar sair jogando pela lateral esquerda, o Rivaldo roubou a bola, entrou na área e fez 2-0. Aí o Palmeiras passou a mandar no jogo, aumentou com 3-0 com o gol do Edmundo, e o Marques descontou na reta final 3-1 no primeiro jogo. Na partida decisiva, o Corinthians foi com tudo para cima, abre o placar com 1-0 logo a 3 minutos com o Marques e fica martelando, não consegue aumentar, não consegue fazer o segundo gol e acaba tomando gol do Rivaldo. Lei do ex funcionando totalmente nessa final. O Rivaldo, que em 93 era do Corinthians, 94 no Palmeiras, fez 3 dos 4 gols do Palmeiras, campeão. Aliás, bicampeão seguido, 93-94, sobre o Corinthians, final de 1994, marcando presença aqui no VS Ranking. Na 8ª posição aparece de novo o Corinthians na final do Campeonato Brasileiro de 1999. À época, o Brasileirão tinha os seus mata-matas decidido em até 3 partidas, e a terceira partida foi necessária na decisão de 1999. No jogo de ida, em Belo Horizonte, no Mineirão lotado, o Galo venceu por 3-2, abriu 3-0, 3 gols do atacante Guilherme, que voou naquele Brasileirão, mas o Corinthians correu atrás e diminuiu 3-2. Na partida de volta em São Paulo, o Corinthians dominou o Galo amplamente e venceu por 2-0, forçando a terceira partida, quando o Corinthians, por ter melhor campanha, jogaria pelo empate. E o jogo foi empate, terminou 0-0, o Corinthians sendo campeão brasileiro, seu terceiro título no total, segundo seguido, mas o jogo final foi uma partida espetacular. O Atlético indo para cima, tendo várias oportunidades, 2 com Belletti, 1 com Guilherme. No meio do segundo tempo, o Dida faz uma defesaça no que seria um gol contra, de uma bola desviada no meio do caminho. Um jogo espetacular. O Corinthians também perdeu várias oportunidades
e no fim o 0 a 0 significou a festa da fiel torcida. Corinthians campeão brasileiro de 99, também aparecendo aqui no VS Ranking de hoje. Na sétima posição, um duelo envolvendo Botafogo e Santos. Dois dos times de maior destaque do Brasil na década de 60 voltaram a se encontrar em uma final do Brasileirão em 1995 numa decisão recheada de polêmicas. No jogo de ida no Maracanã, o Botafogo vence por 2 a 1 com um gol do Túlio na última bola do primeiro tempo, dando a vitória pro alvinegro. Foi um jogo também muito pegado. O Botafogo reclamou da arbitragem, reclamou de um pênalti não marcado. A torcida do Botafogo fez a festa no fim, mas a torcida do Santos cantou como se o Santos tivesse sido campeão. E isso deixou o time do Botafogo muito revoltado, mas isso era só o começo dessa polêmica decisão. No jogo de volta no Pacaembu, torcida do Santos em massa presente ao estádio, mas quem sai na frente é o Botafogo, num gol do Túlio, em que o Túlio tá impedido, uma cobrança de falta lateral, a bola sobra e o Túlio, bem ao estilo Túlio, apara a bola com o pé direito e manda pra rede. 1 a 0 obrigava o Santos a ter que virar a partida para ser campeão. Iria ser campeão tendo a melhor campanha. E o Santos vai pra cima de uma maneira incrível, de uma pressão avassaladora. O goleiro Wagner, que mais tarde a gente viria a saber que tinha problemas para agarrar em jogos noturnos por problemas de visão, fechou o gol pro time do Santos. O Santos teve um gol mal anulado por impedimento. O Santos empatou o jogo num gol em que o Capixaba leva a bola com a mão antes da conclusão do Marcelo Passo, ou seja, um jogo muito polêmico. A torcida do Santos até hoje reclama demais da arbitragem de Márcio Rezende de Freitas, mas essa foi uma grande final, uma grande decisão, meio que uma nostalgia do que foi o futebol brasileiro nos anos 60, e o Botafogo, com polêmica e tudo, acabou levando o título de campeão brasileiro de 95. Na sexta posição do VS Ranking de hoje, vamos a uma final também recheada de polêmicas. 1980, entre Atlético Mineiro e Flamengo, jogo de ida, um jogaço, mas um jogo muito brigado, com uma porradaria estancando. O Atlético venceu por 1 a 0, o gol de Reinaldo. No jogo de volta no Maracanã, o Flamengo precisava vencer o jogo para ser campeão, por ter tido uma campanha melhor que a do Galo, 2 vitórias contra o Curitiba, contra uma vitória e um empate do Atlético sobre o Inter na semifinal. Esse era o critério de desempate daquele campeonato. E a partida de volta, com mais de 150 mil pessoas no Maracanã, é um jogaço. O Flamengo vai com tudo pra cima e abre o placar com o Nunes logo a 7 minutos. Na saída de bola, o Reinaldo, mesmo machucado, mesmo sem estar 100% das condições físicas, empata logo na saída de bola. 1 a 1, voltava a dar o título para o Atlético Mineiro. O Zico faz 2 a 1 numa das últimas bolas do primeiro tempo, e no meio do segundo tempo, o Reinaldo, com mais dores no joelho ainda, empata pro Atlético aos 21 da etapa final. Esse 2 a 2 dava o título pro Galo, até que aos 37 do segundo tempo, o Nunes foi lançado pela esquerda. O Nunes, que normalmente estava na área para finalizar, recebeu a bola, tentou cruzar, a bola bateu no Silvestre, voltou pro Nunes, ele deu um traço espetacular para dentro, bateu sem ângulo, vencendo o João Leite e fazendo 3 a 2, dando ao Flamengo o primeiro título brasileiro do Clube da Gávea. O Galo até hoje reclama demais da arbitragem do José de Assis de Aragão, inclusive reclamando da expulsão do atacante Reinaldo depois que o Galo tinha empatado. O Flamengo tinha um timaço e venceu por 3 a 2, levantando seu primeiro título brasileiro. Quinto lugar do VS Ranking de hoje, mais uma final envolvendo Botafogo e Santos. Voltamos a 1962, Taça Brasil, uma decisão espetacular envolvendo os dois melhores times do Brasil naquele ano de 1962. A final da Taça Brasil de 62 foi só em 1963, mas foi um jogaço espetacular. O Santos foi campeão paulista em 62, o Botafogo campeão carioca em 62, batendo o Flamengo numa final inesquecível, e na decisão da Taça Brasil era a chance de medir forças. O primeiro jogo, uma partida espetacular, para muitos uma das maiores da história do futebol brasileiro. O Santos vence o Botafogo por 4 a 3 no Pacaembu. No jogo da volta no Maracanã, o Botafogo devolve a vitória numa atuação excepcional de Garrincha, forçando o jogo extra, que também seria no Maracanã. Então a expectativa era o Botafogo levar uma vantagem por jogar em casa, mas o que a gente viu foi uma das maiores atuações coletivas da história do futebol brasileiro, com o Santos vencendo o Botafogo por 5 a 0. Um gol do Dorval, um gol do Pepe, um gol do Coutinho e 2 do Pelé, não deixando dúvida de quem era o melhor time do Brasil, e o Santos conquistava assim seu segundo título seguido da Taça Brasil e marca a presença no VS Ranking de hoje. Quarta posição das maiores finais da história do futebol brasileiro, do Campeonato
Campeonato Brasileiro, da história do Campeonato Brasileiro, aparece outra decisão de Taça Brasil, outra decisão envolvendo o Santos, e essa o Santos perde. Voltamos a 1959, o primeiro título de caráter nacional da história do futebol brasileiro envolvia o Santos, campeão da chave sul da Taça Brasil, contra o Bahia, campeão da parte norte-nordeste. O favoritismo era todo do Santos, com vários jogadores campeões do mundo um ano antes na Copa do Mundo da Suécia. Mas o que se viu foi o Bahia mostrando a força de um timaço que ficou na história do futebol brasileiro, conquistando a taça, surpreendendo a maioria dos prognósticos. Foi uma final esquisita porque o mando de campo não contou muito. O Bahia ganhou do Santos dentro da Vila Belmiro, 3-2, com o último gol, o gol da vitória marcado por Alencar, aos 44 do segundo tempo. E aí foi para Salvador projetando fazer a festa diante da sua torcida, diante da Fonte Nova, com quase 50 mil pessoas. Só que lá o Santos levou a melhor. Santos fez um ótimo primeiro tempo, 2-0, um gol do Coutinho, um gol do Pelé, forçando um jogo extra que seria no Maracanã. E o Bahia comprovou a sua força, a qualidade daquele time maravilhoso, do goleiro Nadinho, do Biriba, de Alencar, ganhando de virada. O Coutinho colocou o Santos na frente aos 27 minutos do primeiro tempo e o Bahia virou para 3-1, conquistando um título espetacular. O primeiro título de caráter nacional da história do futebol brasileiro foi para o tricolor da Boa Terra. Chegamos ao pódio do BS Ranking de hoje, terceira posição para a final de 1996 entre Portuguesa e Grêmio. O excepcional time da Portuguesa, um time muito técnico, com jogadores espetaculares como Zé Roberto, como Rodrigo Fabre, uma fase fantástica do goleiro Klemer. A Portuguesa surpreendeu chegando na decisão e abrindo vantagem no primeiro jogo. Primeiro jogo, o Grêmio perde o lateral Marco Antônio, expulso aos 35 do primeiro tempo, numa falta que ele faz no Rodrigo Fabre na entrada da área. Ele leva o segundo amarelo, é expulso, e na cobrança dessa falta, o volante Galo, que foi treinador e hoje é dirigente, ele cobra a falta de uma maneira espetacular, uma bola sem peso que entra no gol do goleiro Danley. 1-0 Portuguesa, e com um a mais a Portuguesa martela o tempo todo no segundo tempo, até que o Rodrigo Fabre, aparecendo na área como um centroavante, só desvia do Danley e faz 2-0, uma boa vitória, uma boa vantagem para a Portuguesa levar para o Estádio Olímpico. Então, só que essa vantagem acaba logo com 3 minutos de jogo, quando o Paulo Nunes, saindo do impedimento, fugindo da linha do impedimento, recebe na área e faz 1-0 pro Grêmio. A Portuguesa não podia tomar mais um gol, porque o Grêmio, por ter melhor campanha, jogava por 2 resultados iguais. 2-0 dava o título pro Grêmio, a Portuguesa muito valente, se desdobrando, e assim foi até os 39 minutos do segundo tempo, quando o reserva Ailton, um jogador muito contestado pela torcida do Grêmio, um jogador que a torcida do Grêmio já não gostava mais, mas tinha a confiança do Filipão, que tinha sido colocado em campo momentos antes, apareceu na área e de pé direito, que não era o bom dele, soltou uma bomba para fazer o 2-0 e dar o título para o Grêmio. O detalhe desse gol é que a bola é uma bola de bumba meu boi para a área, uma bola rifada na área. O zagueiro César, que era bom zagueiro, depois até foi várias vezes convocado para a seleção, ele estava inteiro no lance e era só ele abaixar e deixar a bola sair pela linha de fundo. Ia cobrar o tiro de meta, não geraria nenhum perigo se ele abaixa e deixa a bola sair. Ele cabeceou para o meio da área, a cabeçada não saiu legal, caiu certinho no pé direito do Ailton e de lá pra rede. Pé direito do Ailton, que não era o bom. É aquele negócio, amigo. Quando não é pra ser, não tem jeito. Segunda posição do BS Ranking de hoje, voltamos a 1986. Grande decisão do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no início de 1987, reunindo São Paulo e Guarani. O primeiro jogo no Morumbi, um jogo não tão bom, jogo de poucas emoções, 1-1, com os dois artilheiros dos times marcando. Careca fez o gol do São Paulo e Evair fez o gol pro Guarani. O Evair colocou o Guarani na frente aos 15 do segundo tempo e logo na sequência, aos 18 do segundo tempo, o Careca empatou para o São Paulo. No jogo de volta, no Brinco de Ouro da Princesa, antes dos 10 minutos, o jogo já estava 1-1 com 2 gols contra. O Nelsinho fez o gol contra a favor do Guarani e o Ricardo Rocha fez o gol contra a favor do São Paulo. Depois dos 10 minutos, o jogo no tempo normal foi muito ruim. Porrada para tudo que é lado, jogadas muito fortes, muito ríspidas, com o árbitro José de Assis Aragão deixando a pancada cantar. O que o jogo teve de ruim no tempo normal, teve de excepcional, diria até mágico, na prorrogação. Na prorrogação, o jogo, que terminou 1-1 no tempo normal, foi 2-2. 2 gols para cada lado, só na prorrogação. O Pita fez 2-1 para o São Paulo, logo no início
da prorrogação. O Marco Antônio Boiadeiro empatou para o Guarani aos 7 minutos do primeiro tempo da prorrogação. No segundo tempo da prorrogação, o ponta João Paulo colocou o Guarani na frente e ia dando o título brasileiro, o bicampeonato brasileiro, para o Guarani, até que no último minuto da prorrogação, uma bola levantada na área caiu em cheio no pé do Careca, e o artilheiro do São Paulo, que foi herói no título do Guarani, no título brasileiro do Guarani em 78, jogava lá pelo Guarani, aplica uma lei do ex e empata o jogo 3-3 após a prorrogação. O regulamento previa disputa de pênaltis, e na disputa de pênaltis, dois jogadores que jogaram muito bem no tempo normal, dois jogadores que jogaram muito bem, perderam. O Boiadeiro perdeu para o Guarani e o Careca perdeu para o São Paulo. A partir daí os times foram marcando, até que o João Paulo, um dos destaques do Guarani naquele campeonato, perdeu a sua penalidade. E o zagueiro Wagner Basílio foi responsável por fazer o gol do título do São Paulo. São Paulo campeão brasileiro de 86. E o grande vencedor do VS Ranking de hoje, a maior final do Campeonato Brasileiro, na modesta opinião deste jornalista, é a final do Campeonato Brasileiro de 2002. Curiosamente, a última final do Campeonato Brasileiro é uma final fantástica por toda a trajetória. O Corinthians do Parreira, um time eficiente demais, um time qualificado que já tinha 2 títulos na temporada, tinha vencido o Rio São Paulo e a Copa do Brasil, tentava a tríplice coroa contra o Santos, renascido no mata-mata. O Santos, quebrado financeiramente, teve que apostar nos garotos. O presidente Marcelo Teixeira contratou o técnico Leão e falou: Leão, tua missão é só não cair, tua missão é só evitar o rebaixamento. E a molecada do Santos, Alex, Renato, Maurinho, Diego, Robinho, essa molecada começou a jogar muito bem na fase de classificação, acabou entrando na Bacia das Almas na 8ª posição, mas a partir daí encaixou demais, passou pelo São Paulo nas quartas, pelo Grêmio na semi, e na decisão enfrentava o Corinthians. Primeiro jogo, o Santos passeou, fez 2-0, um gol no começo do jogo aos 15 com o Alberto e um gol na última bola com o Renato, mas ao longo do jogo o Santos teve várias oportunidades. O Diego mandou 2 bolas na rede pelo lado de fora, o Santos teve um pênalti claro do Scheidt no Robinho, que não foi marcado. O Santos senhor do jogo e levou para o jogo de volta um 2-0. Na partida final, o Santos não tinha o Alberto suspenso, não tinha o Diego machucado, então foi um jogo em que o Santos não conseguiu jogar o seu futebol. Um Santos muito mais retraído, um Santos muito mais trancado do que um Santos que encantou naquele mata-mata. E aí nós vimos uma das grandes atuações da história do futebol brasileiro, de um garoto de 18 anos chamado Robinho. Ele cava o pênalti com as lendárias pedaladas para cima do Rogério, cobra o pênalti e abre o placar 1-0. O Corinthians fica martelando, tentando, não consegue entrar, não consegue criar chances claras, mas na reta final do jogo, o Santos já muito cansado, o Corinthians vai para cima e empata o jogo com David aos 30 minutos e vira o jogo numa cabeçada do zagueiro Anderson aos 39 do segundo tempo. Resumindo, toda a superioridade do Santos estava em jogo, estava em xeque nos 6 minutos finais, porque por ter a melhor campanha no todo da competição, o Corinthians só precisava de mais um gol, precisava do 3-1 para ser campeão brasileiro. Foi para cima um Santos assustado, acuado, e aí de novo apareceu o menino Robinho, que pela esquerda leva a pancada, não cai, cria jogada que sobra pro gol do Elano aos 43 do segundo tempo, e nos acréscimos com o Corinthians meio que entregue com o baque do gol do Elano, o Robinho ainda constrói uma jogadaça para acionar o Léo, que de pé direito manda a bola no ângulo, fazendo 3-2 para o Santos, para ratificar, para não deixar dúvida quem merecia o título brasileiro de 2002. O Peixe ganhou o título em 2002 e ganha o VS Ranking de hoje. É isso aí, gente, fechamos o VS Ranking de hoje. Muito difícil fazer esse VS Ranking, tem muito jogo que eu pensei, que eu quase botei, que eu tirei. A final do Brasileiro de 92, a final do Brasileiro de 98, a final do Brasileiro de 82, a final do Brasileiro de 75, um jogaço entre Inter e Cruzeiro. São muitas grandes finais que poderiam estar no programa, acabaram não entrando. Se você discorda, não tem problema, vem aqui embaixo nos comentários e faz a sua lista. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.